Olá, gente. O dia 5 de junho é comemorado o Dia Internacional do Meio Ambiente. Essa data tão importante, onde são discutidos os problemas ambientais causados pela ação humana. Eu trouxe aqui algumas informações para a gente tentar entender melhor esse problema. O que tem ocasionado o aquecimento do nosso planeta são justamente as emissões de CO2 dos automóveis, indústrias, usinas termoelétricas, queimadas, desmatamento. Então, essas ações têm feito com que tenha aumentado a nossa temperatura aqui do nosso planeta. Se vocês observarem bem, esse gráfico que eu trouxe aqui para vocês, a linha em azul mostra o aumento da concentração de CO2 na atmosfera. E esse aumento aqui, se vocês observarem, como eu coloquei aqui uma setinha, também influencia diretamente em quê? Na temperatura do nosso planeta. E isso tem por consequência alguns problemas, que é justamente outro ponto que eu vou tocar aqui para vocês, que são os impactos causados na vida do nosso planeta. Por exemplo, as tartarugas gigantescas no nosso litoral nordeste têm sofrido, por exemplo, quanto à sua reprodução, ou seja, a eclosão dos ovos tem sido influenciada pela temperatura. Alguns estudos têm apontado a temperatura da Terra, onde elas reproduzem, né, tem sido um dos fatores que tem causado desequilíbrio na sua reprodução. Temos como, por exemplo, aqui os corais, o branqueamento dos corais também causado pelo aquecimento dos oceanos. Então, esses são alguns dos problemas causados justamente pelas emissões de CO2, que faz com que aumente a temperatura do nosso planeta. Mas por que isso ocorre? Isso ocorre justamente porque o efeito estufa é um efeito natural que mantém a vida do nosso planeta. Em média, a nossa temperatura aqui no planeta fica em torno de 15 graus Celsius. Se não fosse o efeito estufa, essa temperatura cairia para menos de 18 graus Celsius. Alguns estudos apontam. Então, o efeito estufa é importante para manter a vida do nosso planeta. No entanto, se vocês observarem a diferença dessa figura da esquerda com a da direita, é justamente o fato de que as emissões de CO2, por isso que está aqui bem vermelho, para tentar ilustrar essas concentrações, tem feito com que a radiação solar que tem incidido sobre o nosso planeta, parte que tem sido absorvida, não tem voltado mais para o espaço. E isso faz com que aumente, no nosso caso aqui, a temperatura do nosso planeta. Então, o efeito estufa ele é um efeito natural do nosso planeta que mantém a vida. No entanto, devido a essas emissões de CO2 que têm ocorrido ao longo dos anos, isso tem influenciado diretamente nesse aumento da temperatura, como dizem os cientistas. Então, é importante saber disso e conhecer principalmente quem são os emissores. Quem são os emissores de CO2? Os principais emissores de CO2 no mundo são China, Estados Unidos e Índia. Esses países têm investido em energias limpas, segundo informações de algumas pesquisas que têm feito, que eles são os países que mais investem, por exemplo, em energias renováveis. Mas por que eles estão investindo? Porque estão vendo que justamente esses impactos têm causado grande influência sobre a vida humana.